O mercado de gás de cozinha no Brasil é gigante, mas muito concentrado. Quatro grandes distribuidoras controlam 92% do setor. E o modelo do botijão de 13 quilos, o P13, não mudou em 80 anos. Isso resulta em preços altos, pouca inovação e um consumidor com poucas escolhas. Mas mudanças estão a caminho. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aprovou a análise de impacto regulatório, que pode permitir o fracionamento do P13, dando ao consumidor a liberdade de comprar apenas o que precisa, com nota fiscal e rastreabilidade. Hoje conversaremos com Sérgio Balbino, especialista em GLP e presidente da Gasum, sobre o futuro do gás de cozinha no Brasil. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos discutir o futuro do gás de cozinha, as mudanças regulatórias e seus impactos para o consumidor brasileiro. Olá, Sérgio, tudo bom com você? Oi, bom dia, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Sérgio, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Legal, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou Sérgio Balbino, eu sou especialista e amante do gás de cozinha, né, o GLP. Eu estou há mais de 3 décadas no mercado e atualmente sou presidente da Gasum. A Gasum está aqui em Paulínia, do lado da maior refinaria do país, a Replan. E nós temos como missão modernizar o acesso do gás aí no Brasil, tirando famílias da exclusão energética e garantindo uma energia limpa, segura e acessível. Eu participo atualmente de grupos de estudos e é onde a gente está dando sugestões para a ANP e para o Ministério de Minas e Energia, sempre com o objetivo aí de construir um mercado mais transparente, justo ao consumidor. Perfeito. E, Sérgio, como que o fracionamento, né, do botijão P13 ele pode beneficiar o consumidor? O fracionamento do botijão P13, né? Só para esclarecer, o botijão P13 é o bujão de cozinha, né? Que é o mais utilizado no país. Ele hoje é vendido só aos 13 quilos, né? No país já existe o fracionamento do botijão P190, que são botijões maiores, né? Usados em restaurante, hotéis, empresas e até algumas residências têm também. A novidade é trazer essa mesma flexibilidade para o botijão, que isso vai reduzir o custo do quilo do gás, né? E além de tudo, que vem de encontro aí ao seu programa, a diminuição de pegada de carbono, né? A ideia de fracionar o botijão, ela tem como meta principal atingir a classe baixa, né? Que muitas vezes não tem aí os R$ 120 para adquirir o bujão na totalidade. E, além disso, sempre tem um resíduo que fica no botijão, né? Ele acaba retornando para a companhia, que aí, dentro dos nossos estudos, pode chegar até 500 gramas. Isso também será aproveitado, gerando, assim, economia, né, e maior sustentabilidade. Esses são os maiores benefícios. Tá. E daí, quais são os desafios, então, para implementar esse fracionamento aqui no Brasil? O maior desafio não é técnico, né? Porque como o Brasil já realiza o fracionamento, como eu disse, no botijão de 190 quilos, com total segurança, a mudança está em adaptar o modelo para o P13, que exige romper barreiras culturais, regulatórias e o fracionamento feito no depósito de gás, em um ambiente onde ele vai estar completamente... como que eu vou dizer, completamente apto a fazer, controlado, exatamente. Controlado, né? Controlado. Hoje, quando a gente fala do fracionamento do P190, muitas vezes são áreas que têm um controle apenas de placa, né? E no do P13, dentro do que está sendo estudado pela agência, né, e ainda em aprovação, ele vai ter um sistema num local controlado, com uma pessoa habilitada
que vai fazer o enchimento, né? É diferente do fracionamento que acontece em alguns países, como nos Estados Unidos, onde o consumidor vai e enche, né? Como no Paraguai também aconteceu, até em postos, por uma questão de segurança, a ANP, dentro do modelo que deve vir a estar em breve em funcionamento, será dentro do depósito de gás, com balança inteligente, com pessoa capacitada pela NBR, para trazer essa maior segurança, né? O que precisa atualizar é a regulação e superar a resistência de quem ainda quer ficar no modelo antigo, né? Que é um modelo aí que perdura aí por 80 anos. Uhum. E eu acho que a resistência não é nem do consumidor, né? Acho que nem do usuário. Talvez até dos órgãos regulamentadores, no sentido de eu acho que ter a segurança de que o processo inteiro vai ser um processo seguro. Me corrija se eu estiver errada, tá, Não, Sérgio? você está completamente certa. O gás, ele é culturalmente feito da mesma maneira, como eu falei, 80 anos. Novas modalidades não são abertas ainda por uma questão de escala, que é dito, né? Vamos fazer em escala. Mas quando a gente fala do ponto de fracionamento dentro de uma cidade, ele traz vários benefícios aí, logísticos, enfim, que a gente vai estar explanando aí à frente. Uhum, perfeito. E como que a rastreabilidade digital nos botijões, né, garante mais transparência? Hoje, a gente não tem uma rastreabilidade de fato, né, no meu modo de ver. É dito como rastreabilidade o nome estampado no botijão, que muitas vezes o consumidor nem tem a ciência de que nome é esse, né, que está ali, né? Mas ele não traz aonde foi enchido, quem que foi o responsável por ver se o botijão estava em condição, se estava válido. Enfim, ele não tem uma tecnologia, né? É apenas uma marca que está ali. Então, a rastreabilidade digital, ela é o coração desse novo modelo, né? Cada botijão vai ter o seu histórico desde o nascimento, as manutenções feitas, as requalificações, e isso vai impedir a adulteração, vai responsabilizar a empresa que dá ao consumidor total transparência e como encheu, né? Através de um aplicativo no celular, você vai poder ver lá o QR Code e saber o histórico, se ele está apto, se ele está para vencer o prazo de requalificação, né? Com isso, cada família vai acabar tendo o controle também do botijão, que hoje não é visto, ele é visto apenas dentro da distribuidora, né? Então, a rastreabilidade vai trazer esse caminho que nada mais é que a tecnologia, né? A uso aí do bem do homem, das famílias. Sim, e isso é super importante, as pessoas realmente não se... Eu acho que não refletem um pouco sobre isso, e é o que você falou, às vezes você compra um botijão, você não sabe, né, qual foi o histórico de vida dele, às vezes ele está até meio enferrujado, teria que ter um controle melhor em relação a isso, né? As pessoas muitas vezes se atêm a ele é de tal cor ou ele é de tal cor, eu acho que é o máximo. Você falou aí do nome, às vezes nem o nome a pessoa Sabe qual é? é. É que assim, a gente só lembra do gás quando ele acaba, né? O É. nosso botijão, ele é muito seguro, tá? Você vê que é um projeto aí de 80 anos que teve pouquíssimas mudanças, a mudança é mais na chapa dele, questão de espessura pela tecnologia da chapa, né? E ele é muito seguro, a gente não vê falar acidentes, essas coisas todas, né? Então, ele só vem trazer uma maior transparência com relação ao o botijão que é do cliente, né? Ele saber o bem dele. Isso é um ponto importante a gente tá falando, viu, Renata? Porque se confunde um pouco quando fala, vou comprar o botijão, ou que nem o programa Gás do Povo, nós vamos dar botijão de gás. Eles não vão dar o botijão, eles vão dar o refil, né? O botijão, nós brasileiros sabemos que toda família tem o seu botijão, né? Salvo algumas exceções.
e ele tem a posse, ele tem a compra, ele comprou, é dele, é um bem fungível, né? Então, ele saber que aquele bem dele está sendo tratado adequadamente. Parte do preço do gás que a gente paga, ele tem lá uma porcentagem para a manutenção desse botijão, para requalificação, para a troca do colarinho, para a troca da válvula, para a troca da alça, né? Então, o consumidor, que é proprietário do bem, que vai lá comprar o seu botijão, vai ter esse controle maior. E só uma analogia aí com relação a outros tipos de garrafa que aconteceu no passado, é a garrafa de água. Não sei se você se recorda, há pouco tempo atrás, algumas companhias começaram a falar assim, olha, nós vamos cobrar pela garrafa, né? Então, você ia com a garrafa, chegava lá, não, está vencida, agora você paga. O gás não acontece assim, até vai estar previsto aí na mudança da norma, você chega com o seu botijão lá, a distribuidora ou o depósito de gás vai te dar outro botijão e você vai ter sempre o seu bem em dia, em ordem de segurança, por conta que você paga lá aquela porcentagemzinha para isso, tá? Uhum. E, Sérgio, curiosidade, tá? A questão da rastreabilidade, vai ser possível identificar que aquele botijão está com aquela determinada pessoa, sei lá, linkado ao CPF, alguma coisa assim? Ou não vai chegar a esse detalhamento? Olha, o objetivo maior não é chegar nesse detalhamento, né? Até porque acho que são informações, eu não entendo muito das proteções, mas não. É mais uma questão da segurança mesmo da pessoa saber do botijão e como foi o uso, assim, só isso, tá? Tá. Não, estou perguntando curiosidade, porque o que às vezes na prática a gente vê, eu já vivenciei isso algumas vezes, é o seu botijão ser furtado, né? Às vezes você nem consegue identificar muito. Às vezes você está em obra na sua residência, alguma coisa assim, você tem um botijão reserva, e a hora que você vai ver, o botijão não está mais lá. Então. Nossa, que legal, Renata. Você acabou dando uma ideia que assim, todos os grupos que eu participo da ANP, do Ministério de Minas e Energia, não foi levantado, mas o sistema, como vai estar em nuvem todos os dados. Podemos ter o link, sim, não para divulgar, mas um link onde a pessoa vai falar, ó, o bujão de número de série 12345, que eu enchi agora, que está sobre minha responsabilidade, foi furtado. E o sistema todo sabe isso e bloquear. Nossa, que legal. Bacana, então... ninguém pensou nisso, isso é inédito. Parabéns, legal. Obrigada. Porque eu sei que há um tempo atrás, eu não sei isso se ainda tem sido realizado, mas verniz, tinta, você de repente deixa linkado o seu CPF quando você compra, por uma questão do descarte, né? Para não ter o descarte irregular. Então, você coíbe, porque daí aquele, sei lá, aquele código de barras está vinculado à pessoa que comprou e ela tem a obrigação de dar um descarte regular para aquele produto que é um produto químico perigoso, né? E eu, assim, se você me perguntar a logística reversa, principalmente para consumidor final, eu acho que só vai funcionar se você conseguir linkar essas questões ao CPF, né? Comprei, está no meu CPF, eu sou responsável pelo retorno daquilo, porque senão fica impraticável. É muito mais fácil você descartar, né, para o lixo que o lixeiro passa e recolhe na sua casa. Ou, infelizmente, tem muita gente ainda que, né, joga pela janela do carro ou joga de qualquer maneira. Então, eu acho que você começa a atribuir uma consciência e responsabilidade quando você atrela a questão, né, compra linkado ao CPF e linkado ao vasilhame. E o botijão, de repente, seria isso. Porque essa questão do botijão, fora de brincadeira, eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Né? De repente, você tá ali, você tem mais de um botijão e quando você vai ver, cadê o botijão? Sumiu. Quem que pegou? Não sei. Né? Às vezes tem vários prestadores e de repente ele desaparece. Uma coisa que eu posso te dizer que dentro do modelo vai estar vinculado o CPF, a venda da pessoa no sistema sim. Por quê? Porque como ele tem que ter transparência total e para evitar algum tipo de
de fuga de imposto ou coisa do gênero, todos vão estar linkados à nota fiscal à venda desse botijão rastreável, entendeu? Tá. Hoje se preocupa muito com o que pode acontecer no mercado de energia, de YZ entrar nesse mercado, né? Eu não quero ficar citando o nome, porque eu não gosto de falar dessa coisa, mas você entende aí. Então, existe sim já a pedido de um dos ministérios que a gente vinculasse isso. Então, acredito eu que a ANP vincule. Quando você me perguntou que se estaria disponível a todos, não, por uma questão, acho, de segurança. Então, seria o mesmo quando a gente compra um celular e ele tem lá aquele número do chassi dele, que eu acho que chama e-mail, alguma coisa assim, vai estar vinculado a você, mas ninguém sabe, é só você, e você faz uma... Perfeito. E mais uma vez, parabéns pela ideia, e eu vou levar isso já, porque ninguém pensou nisso. Muito maravilha. Obrigada. E, Sérgio, de que forma o modelo atual de distribuição ele encarece o preço do gás? Olha, eu vou passar uma visão minha particular, né? O modelo atual, ele concentra em 4 empresas 92% do share, né? Então, quando a gente tem um ambiente que 4 empresas dominam 92% do share, isso cria pouca competição, impede que o preço barato chegue ao consumidor, impede inovações tecnológicas. Então, o formato do botijão P13 sem fracionamento, ele obriga a família a comprar sempre o refil, né, os 13 quilos. E sem condições financeiras, de repente, para isso, né? Ele encarece também porque tem um trânsito de aço. Então, eu vou dar um exemplo na minha família, tá? Minha mãe reside em Araraquara, e Araraquara está a 180 quilômetros de Paulínia. O botijão que ela comprou e levou no depósito lá, ele vem vazio até Paulínia, passa por um centro de destroca, aonde eles separam por marca e o caminhão pega a marca que ele representa e vai até a distribuidora carregar. Então, você tem esse gasto de transporte de aço, que em teoria seria apenas para uma requalificação, para o enchimento dele cada vez, entendeu? Isso vai trazer uma economia brutal. Eu cheguei a fazer um estudo onde ele cai em metade, né? Porque a gente só vai levar o gás. Imagine que lá em Araraquara tenha um posto de fracionamento, a gente vai levar o gás numa quantidade lá de 4, 5 toneladas, colocar dentro de um tanque, que é onde vai estar ligados a balanças, e minha mãe vai sair da casa dela, ir lá e pôr o quanto de gás ela quer e voltar. Quando esse botijão ele tiver com prazos ou tiver que fazer alguma requalificação, aí sim vai, né? Então, com esse modelo mais moderno, competitivo e transparente, o preço do quilo ele vai cair, né? E aí vai trazer o alívio real a milhões de lares, né? Uma das coisas que eu penso, nós como brasileiro, independente da condição de cada um, a gente tem que ter o benefício, que o benefício é para todos, né? Eu entendo o gás do povo, eu acho uma atitude belíssima, mas entendo também que tem gente que está fora daquela faixa do gás do povo, que ela também tem a dificuldade. Ou mesmo quem não tem, por que ele não tem o direito de comprar um gás mais barato, sendo que ele é dono da garrafa dele e ele não pode encher onde ele quer? Então, eu acho que esse tipo de modelo, ele vai trazer um benefício, além de trazer a dignidade, né, Renata? Porque o ganhar é legal, mas tem gente que não aceita, né? Tem gente que fala assim, não, eu tenho que estar dentro, e aí ele acaba queimando lenha, acaba queimando o álcool, né? E aí o álcool tem um problema que a gente está vendo agora até nas bebidas, né? Porque o álcool, existe uma adulteração do metanol, aí você queima o metanol fazendo comida e você cheira aquele metanol que pode te trazer, eu não sei falar todos os problemas, mas a gente vê aí com as questões da bebida que a gente está vendo agora, problemas de saúde. Então a gente tem que tirar esse nosso povo dessa condição de queimar lenha, queimar álcool, essas coisas. Não, com certeza, né? Você gera riscos
maiores para a população. Isso que você falou é verdade, né? Por que não beneficiar todos que têm interesse? E você acaba gerando concorrência também, né? Você estimula o mercado. Então, eu acho que é uma questão aí super importante. E, Sérgio, outra coisa que eu queria saber de você é como que o fracionamento ele impacta a logística no setor do GLP. Eu acabei, acho que, falando um pouquinho atrás, mas vou tentar explicar de uma forma mais abrangente, né? O fracionamento, ele simplifica muito, né? Porque você comprou o seu botijão, apenas aí a título de informação, o botijão novo, ele só é requalificado em 15 anos, se tiver em condições normais, né? E aí você vai levar da sua casa, vai encher, então você descomplica que não tem que vir até Paulínia, que não tem que participar do centro de destroca, que não tem que ficar essa andança, ou esse vai e vem de botijão vazio, né? Eu acho que ele vai garantir maior agilidade nos atendimentos, uma opinião minha particular, né? Vai ser uma vistoria muito mais bem feita, né? Hoje, as companhias aqui em Paulínia, onde eu estou, elas produzem aí de 1.800 a 2.000 garrafas hora. Então, você imagina que tem uma pessoa na linha onde está passando as garrafas e ela está olhando todas as questões que a NBR 8866 diz para olhar, se está amassado, se tem algum dano, se está no prazo de validade. Na minha opinião, é humanamente possível uma pessoa olhar 2.000 garrafas, ou 1.500, ou até 1.000 mesmo, né? No fracionamento é um pouco diferente. A pessoa vai chegar lá na frente, ô Sérgio, eu trouxe aqui e tal, eu vou pegar a garrafa, ela vai ter que já estar com o seu tag digital, se ela não tiver, vai ter que ter uma com tag digital, já vai estar cadastrada, eu vou olhar a garrafa, tá bom, Renata, quantos quilos você quer? Sérgio, eu quero que põe só 5 quilos hoje, que é o que eu quero. Aí eu vou pegar, a exemplo dessa garrafa aqui, ó, ela tá com água, né? Eu vou pôr os outros 5 quilos até o limite máximo, que é de 85%, que a própria balança já prevê isso, então ela tem esse controle, que é o mesmo controle feito hoje no carrossel. Então, para mim, vai gerar um impacto muito positivo na segurança. A gente vê alguns casos, fala-se explosões, mas a garrafa rompeu e jogou todo o gás na atmosfera, tá? Eu tenho até vídeo disso, aonde excedeu os 85. Então, o enchimento foi maior, entendeu? Maior. Uhum. Por que isso? Porque é um dinamismo muito grande com uma checagem por amostragem. Então, como qualquer coisa, qualquer produção, ela tem uma estatística, então ele produz 2.000, ele tira lá 100 garrafas e vê a estatística disso, está correto, está a correta produção. Mas nas outras 1.900, uma pode ter passado o excedente e essa uma provocar o acidente, como acontece hoje em depósitos de gás. Perfeito. E como que o Brasil se compara a outros países que já adotam o fracionamento? Olha só, o Brasil acaba sendo precursor de muita coisa, né? Hoje nós temos aí o fracionamento muito acirrado na China, na África, em alguns países da África, na Índia, temos nos Estados Unidos e na Europa. Esses modelos primeiros que eu falei são modelos aonde a empresa é responsável pelo enchimento. Nos Estados Unidos e na Europa é diferente. Você chega lá com o seu botijão e vai num posto de gasolina, que normalmente tem uma unidade lá, onde você mesmo põe. Então, para isso, tem mecanismos internos no botijão, que o nosso não tem, e é assim que trabalha. No Brasil, a agência, pelo que eu percebo nos estudos, não quis esse tipo de atuação para evitar os riscos de qualquer pessoa sem conhecimento encher um botijão, por exemplo, fora do prazo de validade, tá? Então, eu acredito que o impacto que o Brasil vai causar nessa mudança é gigantesco, porque nós
enchemos 33 milhões de refis por mês. Então, eu acredito que a gente mude o cenário da América do Sul e, quem sabe, de outros países que venham a nos seguir, né? Uhum. É isso. Perfeito. E nesse sentido, Sérgio, quais as inovações tecnológicas que podem surgir com essa abertura do mercado de GLP? Olha, para mim, a grande inovação, ela já vem do rastreamento em si, né? Mas o que eu acredito aqui, que a gente enxerga na Gasum, né? A gente vai ter um botijão plástico. Então, o botijão plástico é muito usado no exterior, ele pesa 5 quilos em vez de 14, como o de aço, né? E a gente já viu alguns países, até da América do Sul, que o pessoal de terceira idade acaba optando por esse tipo de vasilhame, entendeu? Para que ele fique mais autônomo, né? Então, eu acredito que isso venha. Eu acredito que a gente vai começar a ter sensores nos botijões, aonde ele dê avisos, né? Que é uma tecnologia que está vindo bem forte. E o mais legal para a dona de casa, né? O engate rápido do registro, é o regulador de pressão que é chamado registro, né? A gente sabe que a mãe da gente lá, eu lembro quando pequeno, minha mãe ia trocar o botijão, pegava lá o martelinho de carne. Não, a esponja depois, né? Depois, o martelinho de carne para dar aquela batidinha, depois a esponja, enquanto existe um sistema de engate rápido que é fantástico. Você chega, põe em cima, aperta, acabou. Não tem espuminha, não tem martelinho, não tem nada. Então, eu acho que isso é uma inovação. E era toda uma ciência, né, Sérgio? Desculpa interromper, mas era toda uma ciência aí para a troca do botijão de gás, né? Então, e uma ciência que a dona de casa teve que desenvolver porque as companhias não tiveram interesse em desenvolver a tecnologia. Por que elas não têm? Porque é um monopólio, oligopólio, não sei a maneira que se dá o nome, mas 92% do share, 4 companhias. Então, se você pegar e pôr no Google lá o que acontece no mercado onde tem pouca disputa, você vai ver falta de inovação, preços altos, tudo o que acontece no mercado do gás. Renata, eu chego a falar o que no seu corpo ou na sua vida você usa, que é um projeto de 80 anos, com pequeníssimas mudanças. Se você pegar o bujão quando nós criança, é o mesmo até hoje, do meu avô é o mesmo. Então, assim, não existe. O máximo mudou de cor, né? O máximo. Isso. A inovação foi a mudança de cor. E acho que é a forma de venda, né? Que outro dia, a gente estava falando disso, mas outro dia eu estava falando com a minha filha, que eu não sei que música, é uma música do Imagine Dragon, eu nem sei qual que é o nome, mas para mim o começo da música é a musiquinha da venda do gás, né? Então, assim, o que mudou talvez também foi a forma, porque antigamente passava, né, a peru, o caminhãozinho, tocando a musiquinha com a venda do gás. Hoje em dia, eu acho que não tem mais isso. Mas por que não tem, Renata? Porque apareceu o iFood. Tá. Por quê? Porque no iFood, por mais que é food comida, nós sabemos que a gente pede tudo. A gente pede gás. A gente pede remédio. Então, a inovação, ela faz parte do processo. Não tem como reter isso. Eu brigo com o botijão do cliente, já tive junto às associações de donas de casa desde 2001. A minha briga é de 25 anos, 24, 25 anos. Só que lá atrás a gente não tinha Uber, a gente não tinha Airbnb, era outra visão. Hoje não tem como você reter mais o mercado aonde é público e notório que o botijão é do cliente. Ou seja, ele investiu lá o dinheiro para o botijão. E as companhias terem uma proteção de uma legislação onde dá a impressão que o botijão é dela. E elas ousam a falar botijão da outra marca. Não, é o botijão do cliente que tem uma marca lá. É a mesma coisa que você ter um carro da marca Volkswagen e você ir na concessionária ou na oficina da Ford, o cara vai falar que não vai arrumar.
Entendeu? Então, assim, é muito diferente e essas inovações todas vão caminhar, né? Uhum. Sim, com certeza. E já que a gente falou, né, algumas vezes aí sobre a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para todo mundo aí poder entender, né, qual que é o papel, então, dessa agência na regulamentação dessas mudanças? É legal, boa pergunta, obrigado aí de perguntar, porque é um fato interessante que muito empresário ainda não entende o que é uma agência reguladora. Então, por exemplo, um comércio como um supermercado, uma padaria, um açougue, ele não tem uma agência reguladora. Tem algumas regulações de sanitárias e tal, mas não tem uma agência. A ANP, ela é a Agência Nacional do Petróleo, então ela tem um papel fundamental na atuação do petróleo ou das energias do petróleo. É ela que garante todas as técnicas, toda a norma de segurança e toda a normatização de como você tem que ter o seu negócio. Então, eu vou abrir uma distribuidora de gás. Ok, para abrir uma distribuidora de gás, você vai passar por uma série de etapas, cumprir todos os requisitos para que você tenha isso. Você vai ter que ter profissionais capacitados, você vai ter uma série de atualizações. Então, para mim, a ANP está fazendo um papel formidável que se deu início no ano há anos atrás, mas no ano passado, com maior vigor, aonde tem todo um rito que foi feito, uma análise de impacto regulatório. Olha, para a gente mudar, para abrir o mercado, o que vai impactar? Eles levantaram todos os problemas, colocaram a consulta pública. Todo mundo deu as suas ideias, as suas sugestões, consolidou tudo isso, transformou um documento, foi aprovado por uma diretoria e unanimidade da ANP, recentemente a análise de impacto regulatório. Agora vai vir a resolução propriamente dita, vai a consulta pública. Então, assim, ela segue todo o rito de forma justa, democrática, para que a gente tenha a segurança que é vista por todos no país, né? Então, assim, de vez em quando costumam-se a falar de coisas que aconteceu no Paraguai, coisas que aconteceu em X lugar. Assim, não tem como a gente comparar como o Brasil se porta a título de regulação, com todo respeito a outros países, sem citar nomes, se não tem a mesma condição. Então, quando a gente vai falar de exemplos, a gente tem que pôr uma condição onde temos uma agência que é atuante, que você está vendo aí na mídia tudo que está se fazendo e tudo está regulando. Então, assim, a questão de levar o medo, se abrir o fracionado vai ter explosão, se abrir o fracionado vai entrar facções, isso aí é uma narrativa da minha ótica, uma narrativa de medo, que não podemos ser assim, porque tudo é norma, processo, tudo na nossa vida industrial, ou até na vida pessoal, a gente tem isso, é processo, é conduta, então a ANP regula isso e nós temos que confiar nisso, né? Então, para mim, a ANP tem um papel fundamental aí. Não, perfeito. E uma outra questão, Sérgio, acho que todo combustível, ele tem aí uma linha mais premium, né? Quais os diferenciais do GLP Premium e quais as vantagens para os consumidores? Olha, Renata, o GLP no país, ele é igual para todas as companhias, tá? Então, nós temos como fornecedor a Petrobras, nós temos as mesmas condições de retirada e preço, nós participamos de todos os leilões, as coisas todas que qualquer empresa de grande porte, ou médio ou pequeno, participa. Nós aqui na Gasum pensamos em trazer um diferencial, porque, como aquela questão, né? Um novo entrante, vamos trazer um diferencial. E há anos atrás, em um dos fóruns mundiais, eu acabei vendo um aditivo que ele traz o quê? Ele pega o GLP, né, que é o gás de cozinha, que é a mistura de butano e propano, e ele faz com que essa mistura fique mais perfeita, né? Então ele traz uma estabilidade, e aí decidimos trazer esse gás ecoprêmio que a gente chama. Então, hoje, a Gasum é a única que tem esse gás ecoprêmio, que dá uma eficiência aí de 15% a 20%, dependendo do uso dela, né?
nós temos vários relatos aí dos nossos clientes e é bem bacana, porque além dele trazer essa maior eficiência energética, ele traz uma pegada ESG, né? Nós temos um grupo em São Paulo que nos procurou, um grupo que faz comida para grandes companhias, que eles têm uma meta aí até 2030 de abaixar a emissão de carbono, e ele comprou o nosso produto justamente porque diminui a emissão de poluentes. Então, assim, esse é o grande diferencial aí que a gente traz para a contribuição de um produto melhor, que vai impactar no bolso também, porque é 10 a 20% aí mais eficiente, então você vai ferver a água 10 a 20% mais rápido. E também traz uma questão de meio ambiente, né? Que essa é uma mais perfeita, né? Então, assim, essa é a grande inovação. Mas aí, voltando ao tópico anterior, uma inovação que nunca foi feita no Brasil, porque não tem necessidade, porque para que eu quero um gás que vai vender 10, 20% a menos? Eu não vou fazer isso, eu tenho já o mercado, entendeu? Então, necessidade para quem, né, Sérgio? Porque isso. Acho que é isso que é. E até engatando, né, é a questão de promover uma justiça social para consumidores de baixa renda. Né? Então, assim, como que essa mudança ela promove essa justiça social? Sim. A mudança no fracionamento, né? Eu acho que isso que é a grande justiça social, né? Com o modelo do fracionamento, cada um vai poder comprar exatamente o que precisa, né? Eu tenho uma tia que ela usa um botijão a cada 6 meses, ela não consome nada, e ela tem a necessidade de comprar 13 quilos, e falou um dia para mim assim, nossa, mas eu fico com esse tanto de gás lá, e será que ele não vence? Será que o botijão não vai dar problema? Eu posso comprar aquele bujãozinho pequeno, que na verdade nem existe mais, né? Que é o P2, não sei se você lembra, o bujãozinho de camping, né? E assim, se já tivéssemos esse fracionamento, para esse problema dela já estava sanado. Ela falou, põe 1 quilo para mim, põe 2 quilos. Isso nós estamos falando de uma pessoa que não é a questão de justiça social por conta financeira, né? Mas uma justiça social dela comprar o que ela precisa, né? Ela precisa, exatamente. Isso. E não ser imposto, eu tenho que comprar, que nem no passado, né? Acho que passado bem distante. Era só 5 quilos de arroz, lembra? Daí depois veio o fracionamento do arroz, né? Tem de 1 quilo. Foi dado assim. Então, eu acredito que a rastreabilidade digital que vai trazer o fracionamento, ele é a justiça social, porque nós estamos falando em energia limpa, né? Que nós vamos tirar uma energia aí de queima de outros produtos, até tóxicos, e vai ser acessível e segura para todo brasileiro, e o mais importante, né? Não vai deixar ninguém para trás. Porque todo brasileiro tem o direito de ter esse benefício, seja do residual que fica na garrafa dele, né, que ele não consegue tirar e volta para a companhia, mas nunca é reembolsado. Então, a partir do momento que ele está pondo o que ele quer, o residual sempre vai estar lá, é o direito dele, seja 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas. Eu tive depósito de gás, tinha vezes que chegava metade. Já aconteceu na minha casa, minha mãe falava assim, já troca o gás, porque esse final de semana vai vir seus tios. E não é assim? E você teve o reembolso disso aí? Não teve, entendeu? Então, é justo? Não é justo. Então, assim, eu acho que essa é a grande justiça que vem com a modernidade, que no passado eu queria que isso tivesse acontecido, mas entendo hoje que não tinha condição porque não existia uma tecnologia como existe já há algum tempo, que traga uma segurança, né? É isso que se você falou, eu também cresci escutando. Esse final de semana vai ter tal situação, vai ter um almoço, eu não posso correr o risco do gás acabar na metão, já troca já. É isso mesmo que você falou, né? E eu acho que é a opção de escolha do consumidor, né? Além de você promover para aqueles que realmente precisam e a conta econômica é muito certinha, né? Então, você dispor do montante inteiro para ter um botijão é um valor a ser considerado, mas também para aquele que, de repente, é uma casa que eu uso pouco, ou fogão que eu uso pouco, ou eu não quero, né? Então, eu acho que a justiça social
é dessa forma, né? Para todos, independentemente da condição econômica, mas você promove ali uma equidade para todos, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E, Sérgio, para a gente aqui finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Legal. Eu acho que o Brasil vive um momento histórico no setor do gás de cozinha. Tem uma chance aí de construir um modelo mais moderno, transparente, acessível. Esse modelo coloca o consumidor no centro, ele que decide o que quer e traz dignidade para a família. A minha mensagem é de esperança e confiança com inovação, responsabilidade e união. Vamos levar energia limpa e justa a todos os brasileiros. Esse é o futuro que a gente defende aqui na Gasum. Maravilha, Sérgio. Muito obrigada, tá? Queria agradecer aqui a sua participação no nosso programa, com um assunto, acho que tão importante, né, para todos. Eu acho que talvez de pouco conhecimento também, de que isso é algo que está sendo discutido e está avançando. Então, muito obrigada. Legal, eu também agradeço muito, estou aqui à disposição, o que precisar. E logo você vai ver a história acontecer. Tá ótimo, maravilha. E já fica o convite, então, para depois você voltar e contar para a gente como foi. Né? A gente vai ver na prática, mas daí você vem trazer para a gente também. Tá bom. Obrigadão. Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o Sérgio Balbini, especialista em GLP e presidente da Gasum. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.